Tudo bem? Eu sou o Rafael Cataldo Siston, sócio fundador do Cataldo Siston Advogados, um escritório que tem 18 anos de experiência em leilões de imóveis e direito imobiliário, que já patrocinou mais de 900 arrematações imobiliárias com êxito. Vou te falar agora sobre uma coisa de extrema relevância, que é o estudo de viabilidade jurídica dos leilões de imóveis. Mas antes de começar o conteúdo técnico propriamente, queria pedir para vocês seguirem a gente, dar like, e de repente o YouTube pode entender que esse conteúdo é interessante e a gente conseguir fazer mais conteúdo para vocês. Vou te falar agora sobre uma coisa de extrema relevância, que é o estudo de viabilidade jurídica dos leilões de imóveis. Esse estudo de viabilidade jurídica é um estudo feito antes do nosso cliente participar de um leilão. Só a título de classificação, primeiro eu vou falar do estudo de viabilidade jurídica dos leilões judiciais. Tá? Leilões judiciais são aqueles que têm um processo na justiça e que quem determinou que o imóvel vai para leilão é o juiz para satisfazer o credor. Tá? Nosso estudo ele é baseado em 3 fatores. Primeiro, a gente estuda para garantir que o arrematante, nosso cliente, não seja responsabilizado por nenhum débito não previsto. Exemplo, que ele não arremate um imóvel, por exemplo, dívida de condomínio, e tenha que ficar responsável por nenhuma dessas dívidas. Condomínio, IPTU, geralmente. Tá? Como é que a gente faz isso? Através do estudo do concurso de credores. Ver quem são os credores do executado, se existe credor trabalhista com preferência no crédito, se os débitos de IPTU e condomínio serão pagos com o valor da própria arrematação ou se vai sobrar algum saldo. Isso tudo é informado no nosso estudo de viabilidade jurídica. O segundo ponto é se existe chance dessa arrematação ser anulada. O que a gente faz? A gente estuda ao máximo o processo que levou o imóvel para leilão, estuda todos os requisitos de direito processual para saber se, na hipótese de impugnação à arrematação, o executado vai ter chance de êxito e, tendo êxito, a arrematação não será anulada. Então, a gente estuda para que essa arrematação não seja anulada. Então, a gente estuda diversos requisitos, tá, do direito processual, que é o estudo dos atos de comunicação processuais, que são as intimações das partes e dos terceiros legitimados para serem intimados, como esposa do executado, coproprietário, detentor do direito real de uso, o detentor do direito real de hipoteca, que pode incidir sobre o imóvel. Então a gente faz uma compilação de todos esses estudos para ter certeza que a arrematação não vai ser dissolvida lá na frente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a gente verifica se há algum impedimento à transferência da posse da propriedade do imóvel. O que acontece? Depois da arrematação, o arrematante tem que entrar no processo, ele entra como terceiro interessado. E o que ele tem que fazer? Ele tem que correr atrás, através do seu advogado, da posse da propriedade do imóvel. Existem casos em que, mesmo arrematando o imóvel, você não vai conseguir ter a posse. Exemplo, se existir algum direito real de uso sobre esse imóvel, usufruto sobre a matrícula do imóvel, significa que o usufrutuário continuará tendo a posse do imóvel. E só depois que for extinto o usufruto que o arrematante vai conseguir entrar na posse do imóvel. Então esse é um caso que a gente não vai indicar o estudo, esse é um estudo negativo, mas tem que ser estudado. E a gente se deparou com um caso recente em que o usufruto, apesar de existir, ele não estava na matrícula do imóvel. Nesse caso, o que acontece? A jurisprudência diz que ele tem que ter efeito erga omnes, ou seja, tem que estar registrado na matrícula do imóvel para que o arrematante tenha efeitos perante o arrematante. Acontecendo isso, a gente pode simplesmente pedir a existência da arrematação, porque essa questão não estava previamente informada no edital, tá? Isso tem que estar no edital, ou simplesmente falar que aquele usufruto não tem eficácia perante terceiros, tal qual para o arrematante. Então, esses são os requisitos de direito processuais que a gente tem que estudar para ter certeza que o arrematante não vai herdar dívida não prevista, que o arrematante
não vai ter a chance de ter a sua arrematação anulada e também de que ele vai conseguir ter a posse e a propriedade do imóvel num período razoável. Qual é esse período razoável? Não existe uma resposta pronta. A resposta é o seguinte: a gente, ao longo do nosso tempo do escritório, a gente faz uma média, ela gira em torno de 6,2 vezes. Ou seja, pode ser mais, pode ser menos, depende da complexidade do processo e do comportamento das partes. Então, esses são os requisitos que a gente analisa para os leilões judiciais. Tá? Para os leilões extrajudiciais, que é quando o imóvel vai para leilão em decorrência de dívida que o que o devedor fiduciante fez junto à instituição imobiliária instituição financeira. Exemplo, a pessoa comprou o imóvel financiado, se ele não pagar as prestações, o banco, a instituição financeira, vai retomar esse bem. Retomando esse bem, ele é posto em leilão extrajudicial. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar se os requisitos previstos na lei de alienação fiduciária foram cumpridos. Tais como, se ele foi corretamente intimado para purgar a mora, se ele foi corretamente intimado sobre as datas do leilão, se a consolidação da propriedade pelo não pagamento do débito foi corretamente averbado na matrícula do imóvel. Feitos esses estudos, o que a gente faz em seguida? A gente verifica nos tribunais se esse devedor possui algum processo em que ele está questionando a validade desse leilão extrajudicial ou essa consolidação da propriedade. Se existir um processo, a gente vai analisar esse processo para verificar se as argumentações do devedor são plausíveis. E se a gente considerar que essas argumentações são plausíveis, a gente não indica a participação no leilão. Se a gente verificar que são argumentos genéricos, meramente protelatórios, que são a grande maioria dos casos, a gente recomenda a arrematação. Então, são esses requisitos necessários para que você possa fazer uma arrematação segura, ter a posse e a propriedade do imóvel em um tempo razoável e não seja responsável por nenhum débito pretérito. Tá bom? Agora, o que se fala muito eu não preciso de um estudo de viabilidade jurídica, eu fiz um curso. Olha, tudo bem, você pode participar do leilão, todo mundo pode participar de um leilão, sem ter assessoria de um advogado pretérito. Só que você participa até na fase de você apertar o botão de oferecer no lance e arrematar. A partir desse momento, você vai precisar de um advogado que tenha capacidade postulatória para atuar em juízo. Então, eu não vejo muito sentido em você apertar o botão e depois contratar um advogado, sendo que esse advogado, de repente, ele pode não resolver o seu problema, porque existia uma nulidade ou impedimento da transferência da propriedade. Então, assim, apesar de você poder participar, que é oferecer lance, depois você vai necessitar de um advogado para que você consiga tirar os débitos do imóvel, transferir a posse e a propriedade para o seu nome e responder eventuais recursos opostos pelos executados ou devedores no caso de alienação fiduciária. Então, é extremamente necessário, é o fator central de uma arrematação bem-sucedida, é o coração de uma arrematação de sucesso, fazer esse estudo de habilidade jurídica de uma forma séria, com parcimônia, e só indo até onde a nossa mão pode alcançar. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, clique aqui, ou entre em contato conosco para saber mais sobre nossa atividade, sobre nosso serviço. Obrigado.